bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse devocional, mas nós estamos aqui falando da nossa semana de número 29, com o tema Magoados não podem orar funcionalmente. É o dia 23 de julho, sábado, e nós estamos aqui começando o nosso dia já falando com Deus, orando, trazendo uma palavra ao teu coração. E nessa semana de Magoados não podem orar funcionalmente, a gente tem um texto proposto para hoje, sábado, pelo pastor Joel, do nosso Gêmeos, falando sobre o livro de João, no capítulo 21, no verso 17. Só que eu gostaria de ler exatamente um pouco antes, que é para a gente ter uma ideia do contexto da história, né? Então eu vou ler do versículo 15 em diante, na nossa revista, está do versículo 17, que é um versículo só que a gente pega para tema, mas só para a gente ter uma base. Capítulo 21, versículo 15 do livro de João, do Evangelho de João, até o 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: pastoreia as minhas ovelhas. Percebam que nos dois versículos que eu li, tanto no 15 como no 16, Jesus fez a mesma pergunta e Pedro deu a mesma resposta. Perceba na terceira pergunta de Jesus. Então Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse então: apacenta as minhas ovelhas. Dentro desse tema, dentro dessa questão de magoados não podem orar funcionalmente, dentro dessa semana a gente vem desde o domingo tratando daquela dificuldade do Jó. Não vou me ater àquele momento que é muito lindo. Acredito que esse momento de Jó foi um momento muito especial, que Jó não deixou que essa mágoa entrasse no coração dele, né? Aqui nós temos uma história muito linda de dois personagens muito importantes da nossa Bíblia, da nossa palavra de Deus, que um é o próprio Jesus, o Filho de Deus, e o outro é o Pedro, que foi chamado para ser o líder dos discípulos, o líder dos apóstolos depois, né? Como que funcionou esse momento aqui, irmãos? Eu gostaria de deixar para nós nessa manhã, nesse dia, como que foi importante para Jesus esse encontro com Pedro. E até dando uma abertura, como é importante, irmãos, a gente procurar alguém com quem a gente tem alguma mágoa, ou deixar que alguém que nós magoamos nos procure, ou procurar alguém que nós magoamos, e quebrar essa barreira. Por quê? Porque os magoados não podem orar funcionalmente. É o tema que a gente tem que discorrer. Jesus, quando chega para Pedro nesse contexto, é lógico que aqui tem um jogo de palavras da expressão, a palavra amor, traduzido, porque a tradução nossa, ela é a mesma palavra. Amor é amor, acabou. Mas na palavra grega, na tradução grega, amor tem cinco traduções para a palavra amor. Tem ágape, tem filos, tem storge, tem eros e tem epitomia. Então são 5 palavras que definem amor em grego. Jesus aqui e o Pedro, nesse diálogo, eles usam 2 palavras. Jesus pergunta para Pedro, na primeira, no versículo de número 15, se Pedro ama a ele, se Pedro ama ágape. Pedro responde para ele que ama filos. Na segunda pergunta, Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro responde para ele: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Filos. Jesus pergunta então na terceira vez, e Jesus muda a pergunta para ele: Jesus, tu me ama? Filos. E aí onde ele ficou achando interessante. Ele: não, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Pedro é: eu te amo, ágape. Não sei se você consegue entender, dentro de uma estrutura, dentro de um relacionamento, dentro de uma cura, de processo de cura que estava existindo entre o Pedro e Jesus. Dentro
do nosso contexto, o pastor Joel ele escreve assim, o convite para que Pedro cuidasse das ovelhas indica o que é um coração que perdoa e não convive com amargura. Aí o pastor faz um lembrete muito lindo. Ele diz assim, alguns dias antes, o Pedro havia negado ao Senhor Jesus e agora o mestre o convida para ocupar uma posição importante e de confiança. Pessoas que não se amarguram restauram relacionamentos e não são vingativas. Que coisa mais linda isso, irmãos. Observa o Pedro não tinha coragem. Posso usar isso? Eu acho que ninguém nunca usou da maneira que eu vou falar agora, mas o fato do Pedro não ter coragem de falar para Jesus, eu te amo, ágape, porque ágape é amor sacrificial, filos é amor de amizade. Quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, tu é capaz de fazer qualquer coisa por mim? Ele respondia, não, Senhor, eu sou apenas o seu amigo. Por quê? Porque o Pedro havia negado Jesus há pouco tempo atrás, e Pedro, na mente do Pedro, Jesus estava magoado com ele, e jamais eles teriam o mesmo relacionamento. Presta atenção na profundidade desse assunto, irmãos. Jamais eles teriam o mesmo relacionamento, porque Pedro o havia negado. Alguns falam que Jesus o obrigou a falar que o amava 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. Não tem nenhuma relação entre isso, mas que um momento interferiu no outro para que Pedro falasse que amava Jesus, sim, porque Pedro, ele perdeu, ele se sentia, não que ele perdeu, ele sentia que havia perdido a confiança do mestre por ele haver negado o mestre. E aí Jesus fala assim para ele, Pedro, tu me amas? E ele respondia, então vamos falar aqui no nosso português, Pedro, tu me amas? E ele respondia, Senhor, eu sou teu amigo. Jesus respondeu de novo, Pedro, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, eu sou teu amigo. Aí Jesus perguntou de novo pela 3ª vez, Pedro, tu é meu amigo? Aí ele falou, não, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quer dizer, eu te amo de verdade. Aí Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, irmãos, dá para você entender o seguinte, quem mais poderia ter julgado, até condenado o Pedro pela sua negativa, não fez isso. Entendeu? O Senhor dos Senhores traz o Pedro para uma restauração. E, irmãos, nós estamos acostumados a fazer isso. Quando nós restauramos um irmão ferido, nós ganhamos um batalhador no reino. Desse momento em diante, do que Pedro sai daqui, dessa conversa com Jesus, desse momento com Jesus, de saber que ele vai precisar apacentar as ovelhas, o Pedro sai com uma nova motivação, o Pedro sai com uma nova informação, o Pedro sai com uma nova mentalidade, entendendo o seguinte, eu fui perdoado. Então nós queríamos, irmãos, e até a oração nossa, entendeu? A oração nossa do dia é pela manifestação do amor ágape no meio ou no seio da comunidade. Eu acho que está faltando isso, irmãos. A gente tem amor filos, que é amor de amizade, a gente tem amor estorge, que é amor de sociedade, da gente fazer tudo junto, a gente está tudo preparado, tá? A gente em casa, porque eros e epitomia é amor entre homem e mulher, marido e esposa, tá? A gente tem esse relacionamento com a esposa, mas, irmãos, quando a gente se fala em amor ágape, já é algo maior, porque o amor ágape é aquele amar sem esperar nada em troca. Deus fez isso conosco, irmãos. Deus deu seu Filho amado para não esperar nada em troca. O máximo que nós podemos fazer é nos doar para Ele, doar todo esse tempo para Ele. Da mesma maneira que nós recebemos, nós também temos que dar. Eu gostaria de fechar com o último versículo antes da nossa oração. Quando Pedro vai falar sobre família, que é esses 2 últimos amores que eu falei, que é o eros e epitomia, ao contrário do que muito se fala, o eros, a tradução da palavra eros é afeição romântica. Então o amor eros é o romantismo do casal. O amor epitomia, que é o sexo, tá? Só que mataram, a palavra epitomia foi morta, então nós só temos 4. O eros assumiu esses 2 lugares, mas na verdade o eros é algo que é o romantismo entre o casal, tá? Aquela coisa que não se perde, tá? O sexo não é 24 horas por dia, mas o romantismo ele começa. Então é esse sentido do amor eros que traz. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, o Pedro está dando um ensinamento para a mulher e ele está dando um ensinamento para marido. E eu acho muito interessante que quando ele chega para falar para marido, ele diz a seguinte palavra, irmãos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento,
tendo consideração com a sua mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque vocês são, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida. E aí o Pedro encerra o versículo dizendo assim: para que não se interrompam as vossas orações. Então, na verdade, irmãos, a oração nossa, né, como tema da coisa, né, magoados não podem orar funcionalmente. Para que tenhamos uma oração funcional, nós temos que estar com o nosso coração limpo, nós temos que estar com a nossa mente limpa, nós temos que estar preparados para perdoar. É fácil, irmãos? Não, não é fácil, tá? Porque o perdão não é humano, o perdão é divino, tá? Perdoar não é esquecer, né? O Zé Maria me ensinou isso uma vez, eu não esqueço, a gente sempre cita a fonte que ele mesmo ensinou a gente a fazer isso, né? Perdoar é fazer de novo o irmão ferido nascer dentro do nosso coração. Então eu não sei que tipo de mágoa ou que tipo de desavença que você leva com alguém, mas é um dia, é uma manhã, é um dia, é uma noite, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas é um momento para você tratar desses relacionamentos, porque magoados não podem orar funcionalmente. Que Deus abençoe você, a gente vai orar com vocês, nós vamos orar nesse sentido, né? O tema da oração do dia é pela manifestação do amor ágape no seio da comunidade. Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, Deus, por esta manhã, por este dia de sábado que o Senhor nos deu, pelo teu amor, pela tua graça, por esse tema, Deus, tão importante que foi trazido a nós, Deus, para que nós desenvolvêssemos nesta semana. Que teu Espírito tenha, ó Deus, a liberdade, que teu Espírito tenha o prazer, ó Deus, de trabalhar em nós, para que as nossas mágoas, para que as nossas atitudes, elas sejam moldadas pelo poder da tua palavra, e que esse amor que é de Deus e que foi derramado nos nossos corações, seja, ó Deus, de maneira que alcancemos a cada um dos nossos irmãos, que sejamos pessoas perdoadoras, que sejamos pessoas amáveis, que sejamos pessoas preocupadas com o teu reino, Senhor, porque nós precisamos estar limpos, Deus, de toda amargura, de toda mágoa, Deus, porque magoados não pode orar funcionalmente, e nós precisamos estar preparados para isso, Deus, porque só duas coisas segura o cristão na terra, é oração e palavra, e nós temos que estar pronto para isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada lar, eu quero abençoar cada família, quero trazer um final de semana abençoado para cada um dos meus irmãos, Senhor, e que a tua bênção e a tua paz repouse sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado.